Olá, a aula vai ser sobre impulso e quantidade de movimento. A aula é para o primeiro ano do ensino médio. A gente vai começar falando do pêndulo de Newton. No pêndulo de Newton, a conservação da quantidade de movimento pode ser observada em algumas situações simples, como ilustrado na figura do pêndulo de Newton, em que as esferas centrais se mantêm estáticas enquanto a da extremidade se movimenta. Objeto comum nas lojas de presentes, o pêndulo de Newton chama atenção pelo seu conjunto de 5 esferas de aço suspensas por fios de nylon, dispostas uniformemente por 2 hastes paralelas. Esse pêndulo é um experimento de estudo da conservação da quantidade de movimento. Seu funcionamento é simples. Eleva-se uma das esferas da extremidade e, ao soltá-la, percebe-se que após o choque com as outras esferas, apenas a da extremidade oposta entra em movimento. A energia do movimento se conserva e as esferas, em determinado momento, param de se chocar. O que acontece se puxarmos 2 esferas de uma vez só? Isso o pêndulo se torna ainda mais interessante, pois se 2 esferas estão em movimento antes do choque, apenas 2 se movimentarão após o choque, caracterizando a conservação da quantidade de movimento do sistema. O que é impulso? Quando um jogador de futebol cobra uma penalidade ou quando um tenista, usando a sua raquete, rebate a bola, como pode ser observado nas 2 figuras dos slides, há uma força atuando durante um curto intervalo de tempo sobre a bola, o que faz com que ela seja impulsionada. De modo geral, sempre que uma força atuar em um objeto durante certo intervalo de tempo, diremos que o objeto recebeu um impulso. Para o caso de uma força F constante, atuando durante um intervalo de tempo ΔT, define-se o impulso I exercido pela força por meio da expressão I igual a força vezes a variação do tempo. Observe que I é um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força, como mostra a figura do jogador de futebol e do tenista. Pela expressão I igual a força vezes a variação do tempo, vemos que no sistema internacional a unidade de impulso é Newton vezes segundo. Em quantidade de movimento. Uma grandeza muito importante relacionada com o movimento do objeto é a sua quantidade de movimento. A figura mostra um objeto de massa m movimentando-se com uma velocidade v. Uma grandeza muito importante relacionada com o movimento do objeto é a sua quantidade de movimento. Essa grandeza, que também costuma ser denominada momento linear do objeto, que vamos representar pela letra Q, é definida da seguinte maneira. A quantidade de movimento Q de um objeto de massa m, que se move com uma velocidade v, é definida pela expressão Q igual a m vezes v. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. No sistema internacional, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. A relação entre impulso e quantidade de movimento. O impulso de uma força sobre um objeto provoca uma variação em sua quantidade de movimento. O impulso recebido pelo objeto é igual à variação da sua quantidade de movimento. O impulso I, exercido pela resultante das forças que atuam sobre um objeto durante certo intervalo de tempo, é igual à variação da quantidade de movimento, ΔQ, ocorrida naquele intervalo de tempo, ou seja, I igual à variação da quantidade de movimento Q. Exemplo 1 de um exercício resolvido. Exemplo 1. A resultante das forças que atuam no objeto da figura anterior
vale F igual a 4 newtons e atua durante um intervalo de tempo ΔT igual a 6 segundos. Qual o impulso recebido pelo objeto? O valor do impulso ele pode ser encontrado pela equação I igual a força vezes a variação do tempo, que vai ser I igual a F vezes ΔT, que é igual a 4 vezes 6, está resultando que o valor do impulso é igual a 24 newtons vezes segundo. A direção e o sentido do impulso são os mesmos da força F. Exercício resolvido 2. Uma bola de tênis de massa m igual a 100 gramas e velocidade v1 igual a 10 metros por segundo é rebatida por um jogador, retornando com uma velocidade v2 de mesmo valor de direção que v1, porém de sentido contrário. ΔQ é igual a 2 kg. Metros por segundo. Supondo que o tempo de contato da bola com a raquete foi de ΔT igual a 0,01 segundo. Qual vai ser o valor da força considerada constante que a raquete exerceu sobre a bola? De novo, a gente vai utilizar a equação do impulso. O impulso é igual a I vezes a força vezes variação do tempo. O impulso é igual a força vezes variação do tempo que a raquete exerceu na bola, que é igual a ΔQ. Também a equação do impulso é igual à variação da quantidade de movimento, isto é, ajustando a equação, a gente tem força vezes a variação do tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, a força é igual à variação da quantidade de movimento sobre a variação do tempo. Aí, vai resultar na conta 2 dividido por 0,01, resultando no valor da força de 2 vezes 10 elevado a 2 newtons. E aí, isso foi a aula, e agora a gente vai falar de uma curiosidade. Já ouvimos falar de algumas modificações feitas na mecânica newtoniana, decorrentes da teoria da relatividade desenvolvida por Einstein em 1905. Einstein chegou à conclusão de que a expressão para a quantidade de movimento da partícula de massa de repouso m e velocidade v é dada pela expressão Q igual a gama vezes massa vezes velocidade. Notamos ser a expressão relativística igual à expressão newtoniana multiplicada pelo fator de Lorentz, gama. O fator de Lorentz faz com que a quantidade de movimento relativística aumente rapidamente com o aumento da velocidade e tenda ao infinito quando a partícula tende à velocidade da luz. Convém observar que a segunda lei de Newton, na forma em que estudamos, força igual a massa vezes a aceleração, não vale para situações em que as velocidades estão próximas da velocidade da luz. No entanto, se considerarmos a quantidade de movimento como Q igual a gama vezes massa vezes velocidade, a lei de Newton pode ser escrita como força é igual à variação da quantidade de movimento sobre a variação do tempo. E nessa forma, ela continua válida mesmo na relatividade. O próprio Newton escreveu a sua segunda lei dessa maneira. No entanto, por questões da didática, essa versão da segunda lei não costuma ser apresentada. A dedução dessa versão da lei de Newton decorre diretamente do que foi apresentado. Força vezes variação do tempo é igual ao impulso, que é igual à variação da quantidade de movimento. Força é igual à variação da quantidade de movimento sobre a variação do tempo. Assim, a teoria da relatividade, que vale para qualquer velocidade, mostrou a segunda lei de Newton continua válida, desde que escrita em função da quantidade de movimento relativística. A expressão para a quantidade de movimento newtoniana
é que não vale em geral, devendo ser substituída no caso de altas velocidades. Para reforçar o conhecimento mostrado nessa aula e aprofundar mais, você pode assistir um vídeo sobre impulso e quantidade de movimento do Mãozinha em Física, canal Física Total no YouTube. Ele aprofunda mais esses dois temas. E é isso. A bibliografia utilizada para essa aula foi o livro do Antônio Máximo Ribeiro, da Luz, e da Beatriz Alvarenga, Física, Contexto e Aplicações, volume 1, da coleção para Física do Ensino Médio, chamado Coleção Física, Contextos e Aplicações.